Estudiosos bíblicos debatem há anos sobre a localização desses lugares sagrados. Agora, um homem afirma que pode tê-los encontrado. Nas profundezas do Monte Si, a montanha sagrada mencionada na Bíblia. Arqueólogos descobriram um cofre selado, intocado por milhares de anos. Lá dentro encontraram algo que desafia todas as crenças e muda tudo o que pensávamos saber. Que segredos esse cofre guarda? Por que ficou escondido por tanto tempo? Junte-se a nós enquanto desvendamos os detalhes dessa descoberta. A Montanha de Mistério Lendas Fé e as Primeiras Pistas. As Atescontizense. Erguendo-se majestosamente acima dos desertos áridos da Península do Sinai no Egito, o Monte Si sempre foi envolto por um forte senso de mistério e santidade. Não é apenas uma montanha. É um lugar que conecta história-fé e uma curiosidade infinita. Pessoas de diferentes épocas e crenças contemplaram o Monte Si com admiração e temor ao longo de milhares de anos. Suas encostas rochosas e vales silenciosos foram vistos como o ponto de encontro entre o céu e a terra. Na Bíblia, o Monte Si é conhecido como a Montanha Sagrada, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus. Aquele momento, descrito no livro do Êxodo, conferiu à montanha sua fama eterna. Dizia-se que o topo do Monte Si estava coberto de fumaça e trovões enquanto Moisés subia sozinho para falar com o divino. Ao descer, ele carregava consigo 2 tábuas de pedra com leis inscritas para guiar a humanidade. Por conta dessa história, o Monte Si tornou-se um dos símbolos mais importantes de fé e obediência na história da religião. A montanha possui um profundo significado, não apenas no judaísmo, mas também no cristianismo e no islamismo. No judaísmo, ela marca o nascimento da lei divina. No cristianismo, representa o lugar onde Deus revelou seu poder e misericórdia. No Islã, é venerado como o local onde o profeta Musa, conhecido como Moisés, falou com Alá. Essas crenças compartilhadas fizeram do Sinai um ponto de convergência entre as religiões, atraindo peregrinos de todo o mundo. Durante séculos, homens e mulheres caminharam pelas areias escaldantes para tocar suas pedras e orar em seus picos. A geografia do Monte Si acrescenta ainda mais mistério à sua história. Ele se ergue imponente nas terras acidentadas da Península do Sinai, entre o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba. A área circundante é composta por montanhas escarpadas, vales áridos e vastas extensões de deserto. A subida é íngreme, e o clima pode mudar rapidamente com calor escaldante durante o dia e frio congelante à noite. Esse ambiente inóspito confere à montanha uma beleza solitária e intocada. Ao pé da montanha encontra-se o Mosteiro de Santa Catarina, um dos mais antigos mosteiros cristãos, ainda em funcionamento. Foi construído no século VI por ordem do imperador bizantino Justiniano. O mosteiro abriga manuscritos antigos de valor inestimável, ícones religiosos e o que se acredita ser a sarça ardente que apareceu a Moisés. Com o tempo, este lugar sagrado tornou-se um refúgio seguro para monges viajantes e pesquisadores. Suas grossas paredes de pedra e pátios tranquilos testemunharam o desenrolar da história por mais de 14 séculos. Ao longo da história, muitas histórias estranhas e fascinantes foram contadas sobre o Monte Si. Viajantes antigos descreveram luzes misteriosas que apareciam no pico durante a noite. Alguns afirmam ter ouvido vozes suaves levadas pelo vento, ou visto clarões de fogo que desapareciam nas nuvens. Essas experiências foram vistas como sinais da presença divina, prova de que a montanha permanecia tocada por algo além da compreensão humana. Lendas também falam de relíquias escondidas enterradas nas profundezas da montanha. Alguns dizem que após a descida de Moisés, objetos sagrados foram guardados em câmaras secretas para protegê-los de qualquer dano. Com o tempo, surgiram histórias sobre a Arca da Aliança Perdida. Disse que um baú dourado contém as tábuas de pedra originais, escondidas em algum lugar sob as rochas do Sinai. Tribos bedouins locais transmitiram histórias de cavernas proibidas túneis, com ecos e tesouros amaldiçoados por espíritos ancestrais. Acreditam que qualquer um que perturbe esses lugares, sem respeito, jamais retornará.
Durante os séculos XVIII e XIX, estudiosos exploradores e arqueólogos europeus viajaram ao Sinai em busca de evidências que pudessem confirmar os eventos bíblicos. O clima rigoroso e a localização remota dificultaram a jornada, mas a curiosidade os impulsionou. Eles registraram mapas, coletaram amostras de rochas e observaram formas estranhas que pareciam portas seladas ou símbolos esculpidos. Alguns relataram ter encontrado inscrições em pedra que não correspondiam a nenhum idioma conhecido. No entanto, devido à falta de ferramentas modernas, muitas de suas descobertas foram descartadas como formações naturais. Suas anotações e esboços, porém, permanecem guardados em arquivos, aguardando que novas gerações os estudem. Mesmo com as pesquisas modernas, muitas perguntas sobre o Monte Si permanecem sem resposta. Cientistas, historiadores e crentes ainda debatem sua localização exata e o que se encontra sob ele. O silêncio da montanha esconde inúmeros segredos, e cada tentativa de escavar mais fundo parece revelar mais mistérios. Nos últimos anos, começaram a circular rumores sobre uma estrutura subterrânea selada, descoberta há muitas décadas nas profundezas do Monte Si. Registros mencionam que ela foi encontrada acidentalmente durante um pequeno levantamento geológico, mas nunca foi aberta ou examinada mais a fundo. A existência da estrutura permaneceu sem confirmação, envolta em antigos relatórios e fotografias esquecidas. No entanto, alguns acreditam que ela guarda algo extraordinário. Talvez a chave para desvendar um dos mistérios mais antigos da humanidade. O que poderia estar escondido sob esta montanha sagrada? Seria uma caverna natural, um antigo cemitério, ou algo ainda mais antigo que a própria história? Lendas que não cessam. Muito antes de cientistas e exploradores chegarem ao Monte Si com suas máquinas e scanners, o deserto já falava. Sussurrava através dos ventos, que varriam a terra árida, através das areias movediças, que cobriam caminhos esquecidos, e através das histórias transmitidas de geração em geração. Para as pessoas que viviam perto dele, o Monte Si não era apenas um lugar de fé, mas também um mistério vivo. Erguia-se como um guardião do passado, guardando segredos que pareciam grandes demais para as mãos humanas. Por milhares de anos, viajantes e peregrinos vieram às montanhas em busca de significado. Alguns vinham para rezar, outros para pedir perdão, e alguns para desvendar lendas. Entre os beduínos que vagavam por essas terras há séculos, contavam-se histórias ao redor de fogueiras no deserto, sobre luzes que apareciam perto da montanha à noite. Essas luzes eram suaves azuis e fugazes. Dançavam por apenas um instante antes de desaparecerem na escuridão. Alguns acreditavam que eram anjos vigilantes. Outros pensavam que eram espíritos guardando algo sagrado enterrado nas profundezas do coração de pedra da montanha. Seja lá o que fossem, nunca apareceram duas vezes no mesmo lugar, como se a própria montanha movesse seus segredos para mantê-los ocultos. Séculos atrás, durante a Era Bizantina, monges de São, o mosteiro de Catarina, encontrou um conjunto de pergaminhos antigos, selados em vasos de barro. Ao abri-los, encontraram inscrições que misturavam várias línguas antigas, hebraico-aramaico e inscrições proto-sinióticas. A maioria dos pergaminhos continha orações ou salmos conhecidos, mas um deles se destacava. Descrevia uma câmara construída não por esforço humano, mas pela ordem de uma voz divina. Os pergaminhos diziam que essa câmara oculta ficava sob a própria montanha onde as leis sagradas foram dadas a Moisés. Os monges ficaram com medo. Pensaram que o texto poderia ser blasfemo. Então, eles o selaram novamente e o esconderam nas profundezas dos muros do mosteiro. O tempo passou, os monges faleceram. Novas gerações chegaram, e a existência do pergaminho caiu no esquecimento. Muitos séculos depois, histórias começaram a surgir. Cristianismo. Mas antes disso, Roma travou uma guerra brutal contra os cristãos durante 3 séculos. Sob o imperador Nero, eles foram queimados vivos como tochas humanas. Sob Deus e Dioclecian, campanhas ferozes foram promovidas para destruir comunidades cristãs e queimar suas escrituras sagradas. A carnificina foi tão brutal que os historiadores acreditam que coleções inteiras de escritos apostólicos autênticos
desapareceram para sempre durante essas perseguições. Contudo, a conversão de Constantino não se tratava propriamente de fé, mas sim de poder. O homem que alegava ter visões divinas antes das batalhas só foi batizado 25 anos depois, já em seu leito de morte. Durante a maior parte de seu reinado, ele permaneceu um adorador de Sol Invictus, o deus Sol. Ele simplesmente percebeu que o cristianismo estava se tornando a força religiosa dominante no império, e que aliar-se a ele certamente lhe traria enormes vantagens políticas. Musk considera a jogada de Constantino brilhante, mas ao mesmo tempo aterradora. Constantino não se converteu de fato ao cristianismo. Musk explica que ele o adquiriu como qualquer empresário inteligente. Ele percebeu para onde o mercado estava caminhando e se posicionou para obter a maior fatia e controlá-lo. Mas aqui está uma verdade interessante. Como ele não estava totalmente convertido, fez tudo o que era necessário para preservar o que hoje chamamos de Novo Testamento. Então, por volta de 325 d.C., as crescentes divisões entre os cristãos ameaçaram a visão de Constantino de governar toda a Itália. Ele não podia permitir que facções cristãs rivais minassem sua autoridade. Então criou o Concílio de Nia para resolver essas disputas de uma vez por todas. Ele estava simplesmente decidindo qual versão do cristianismo sobreviveria e qual seria eliminada para sempre. O Concílio de Nia estabeleceu o Credo Nin, mas, mais importante, estabeleceu o precedente de que autoridades políticas poderiam determinar a verdade religiosa. Os bispos presentes não eram teólogos independentes. Eram convidados de Constantino, dependentes de seu favor para manter seus cargos e suas vidas. A primeira lista completa dos 27 livros do Novo Testamento que conhecemos hoje só apareceu em 367 d.C., em uma carta escrita por Atanásio de Alexandria. Isso ocorreu décadas após a morte de Constantino e mais de 40 anos após o Concílio de Nica. Mas eis a questão que deveria assustar os cristãos: quantos escritos apostólicos autênticos foram deliberadamente excluídos por não se alinharem à agenda política de Constantino? Sabemos que dezenas de evangelhos e cartas circulavam no século IV. Sabemos que alguns reivindicaram autoria apostólica e foram aceitos por grandes comunidades cristãs. Mas também sabemos que Constantino e seus bispos tinham o poder de declarar herético qualquer texto inconveniente e ordenar sua destruição. A assustadora realidade é que o cristianismo legalizado por Constantino pode ser completamente diferente do que Jesus realmente ensinou. Na perspectiva de Musk, a Bíblia de Constantino não se tratava de preservar a revelação divina, por assim dizer. Tratava-se de programar uma religião que alimentasse sua sede insaciável de poder imperial. Os livros que entraram para a Bíblia podem não representar a verdade divina, mas sim o que era politicamente conveniente. Bem, o cristianismo político de Constantino foi apenas o começo. Ao longo dos 1000 anos seguintes, um exército de monges trabalharia incansavelmente para garantir que apenas as versões aprovadas desses textos sobrevivessem. E o que eles fizeram para preservar certos livros enquanto eliminavam outros vai te chocar. Subtópico 3. A conspiração dos escribas. Em algum lugar, nos mosteiros da Europa medieval, algo sinistro estava acontecendo. Atrás daquelas paredes estavam homens e mulheres que haviam dedicado suas vidas à religião, comprometidos em copiar à mão os textos mais sagrados do mundo em salas especiais, chamadas de scriptor. A partir do final do século IV, as comunidades monásticas tornaram-se as guardiãs da literatura cristã. Em seus scriptorums, os monges trabalhavam à luz de velas, com pena e tinta produzindo milhares de cópias de manuscritos. Mas na visão de Musk, esses scriptorums medievais eram como centros de dados corrompidos, onde cada cópia manuscrita corria um alto risco de erros fatais. Imagine se a cada vez que você salvasse um arquivo, algum programador aleatório pudesse editar o código. Musk explica que foi isso que aconteceu com a Bíblia por mais de 1000 anos. Sem controle de versão, sem backups e sem como verificar a autenticidade, o código-fonte original do cristianismo foi completamente comprometido. E esse era exatamente o desafio que eles enfrentavam.
Copiar milhares e milhares de palavras à mão em salas mal iluminadas resultava em omissões linhas duplicadas e erros ortográficos. Alguns escribas chegaram ao ponto de fazer edições nos textos, às vezes para maior clareza, às vezes por razões doutrinárias. Mas tudo mudou no século XII, quando Pedro Lombard escreveu seu livro intitulado Sentenças, um manual teológico que se tornou a referência padrão para a doutrina cristã. A obra de Lombard, porém, baseou-se fortemente em textos que antes haviam sido classificados como heréticos ou duvidosos. De repente, livros que os primeiros pais da Igreja haviam rejeitado passaram a ser tratados como fontes autorizadas do ensino cristão. Graças à influência de Lombard, a Igreja gradualmente adotou o que ficou conhecido como os livros deuterocônicos ou apócrifos, escritos como Tobat Judite, Sabedoria de Salomão, e outros que haviam sido excluídos do cânone bíblico original. Esses textos passaram a ser copiados, juntamente com as escrituras estabelecidas, e tratados com igual autoridade. A Igreja medieval, efetivamente, expandiu a Bíblia para incluir livros que os primeiros cristãos haviam rejeitado. Mas a grande maioria dos fiéis não tinha a menor ideia disso. Os manuscritos bíblicos eram raros e caros acessíveis apenas às autoridades da Igreja e a estudiosos ricos. O povo comum dependia inteiramente do que os sacerdotes lhes diziam. Como mencionado anteriormente, esses monges não apenas copiavam o texto mecanicamente. Eles também eram treinados para corrigir passagens que pareciam entrar em conflito com a doutrina aprovada. Isso acontecia com tanta frequência que começou a aparecer uma campanha coordenada para reformular a verdade e garantir que apenas as versões da verdade cristã aprovadas pela Igreja sobrevivessem até a Era Moderna. Todos os manuscritos que passavam pelos scriptorum monásticos eram potencialmente alterados para apoiar a versão institucional do cristianismo. Mas o maior desafio estava prestes a surgir. Um monge e professor alemão começava a suspeitar da manipulação dos textos sagrados pela Igreja. E sua investigação exporia séculos de engano. Seu nome era Martinho Lutero. Curiosamente, o que Martinho Lutero descobriu foi tão chocante que nem ele conseguia imaginar a dimensão total do que havia sido ocultado dos fiéis. Seria possível que a busca pela verdade de um único homem realmente derrubasse uma instituição que controlava informações há mais de 1000 anos. A revolução que se aproximava iria desmantelar a cuidadosa rede de controle que os mosteiros haviam tecido em torno da verdade cristã, mas também revelaria que a corrupção era mais profunda do que qualquer um ousara imaginar. Subtópico 4. A revelação do reformador. O som das marteladas ecoou por Wittenberg, quando Martinho Lutero pregou sua 95ª tese na porta da Igreja do Castelo em 31 de outubro de 1517. Ele queria que todo estudioso que entrasse na igreja ao menos desse uma olhada. Mas essas não eram apenas queixas sobre corrupção na igreja. Eram os primeiros tiros em uma guerra sobre a questão mais perigosa do cristianismo. O que diziam realmente os textos bíblicos originais? Lutero estava furioso porque descobrira que a igreja estava usando como escritura livros que jamais haviam sido aceitos pelos primeiros cristãos. Os livros deuteroconianos, que os mosteiros medievais haviam discretamente adicionado ao cânone bíblico, estavam sendo usados para justificar práticas que contradiziam os ensinamentos claros dos autênticos escritos apostólicos. Como então? Esses textos questionáveis haviam adquirido tanta autoridade. Mas a descoberta de Lutero era muito mais abrangente do que isso. Ele havia obtido acesso a manuscritos gregos do Novo Testamento, que eram mais antigos e mais confiáveis do que qualquer coisa que a Igreja Romana estivesse usando. Esses manuscritos revelaram que passagens-chave usadas para apoiar a da autoridade papal, o purgatório e a salvação, pelas obras estavam ou mal traduzidas ou completamente ausentes dos textos mais antigos. Os líderes da igreja ficaram absolutamente aterrorizados. Se as pessoas pudessem ler o texto bíblico por si mesmas, em seu próprio idioma, descobririam que muito do que a igreja ensinava não se baseava em escritos apostólicos. Baseava-se em acréscimos medievais, traduções errôneas e, às vezes, invenções descaradas.
Quando Lutero foi declarado fora da lei pela Igreja, ele embarcou no projeto de tradução mais perigoso da história. Ele não estava apenas convertendo o latim para alemão. Ele estava voltando aos manuscritos mais antigos disponíveis para recuperar o que os autores bíblicos realmente haviam escrito. Em vez de aceitar o cânone bíblico expandido da Igreja, ele retornou aos 66 livros originais que haviam sido aceitos pelas primeiras comunidades cristãs. Ele traduziu os livros canônicos do Dero separadamente, indicando claramente que eram úteis para a leitura, mas não fundamentais para a doutrina. A invenção da imprensa ampliou ainda mais o trabalho de Lutero. Pela primeira vez na história, cópias idênticas de textos bíblicos puderam ser produzidas em massa e distribuídas amplamente. Essa revolução tecnológica não apenas disseminou a tradução de Lutero, como também multiplicou perigosamente o número de pessoas que podiam desenvolver suas próprias interpretações das Escrituras, levando a uma explosão de denominações protestantes. Em 1534, Lutero havia concluído sua tradução de todo o texto bíblico, e o impacto foi imediato e devastador para a autoridade da Igreja. As pessoas que agora podiam ler as Escrituras por si mesmas descobriram que muito do que lhes havia sido ensinado não se encontrava nos textos originais. A disseminação da tradução bíblica de Lutero por toda a Europa desencadeou uma verdadeira revolução na alfabetização. As pessoas aprenderam a ler especificamente para poderem estudar as Escrituras por si mesmas. E o que eles descobriram desafiou todas as premissas da doutrina cristã. Mas a resposta da Igreja foi rápida e brutal. John Huss, que apoiava fortemente os ensinamentos de Lutero, foi expulso e seus seguidores executados. Michael Sattler foi torturado e morto por defender a autoridade bíblica sobre a tradição da Igreja. William Tyndale foi queimado na fogueira por traduzir o texto bíblico para o inglês. A lista é interminável. Percebendo que sua própria vida estava em perigo, Martinho Lutero se refugiou no castelo de Wartburg. O que talvez você não saiba é o quão intimamente os debates sobre o cânone estavam ligados a execuções e poder político. As autoridades religiosas não discordavam desses reformadores apenas teologicamente. Eles veem os questionamentos à autoridade bíblica como ameaças ao seu controle político. Por que as pessoas comuns deveriam ler as Escrituras Sagradas por si mesmas? Era realmente uma questão de vida ou morte. Lutero e outros reformadores usavam a crítica textual e a análise histórica para expor séculos de manipulação, enquanto as autoridades da Igreja usavam a violência para proteger sua versão da verdade cristã. Mas Musk foi ainda mais longe. Ele levanta a questão incômoda que nem mesmo Lutero conseguiu responder. Todo reformador acredita ter encontrado a verdade original. Mas se todos discordavam sobre quais livros importavam, então nenhum deles tinha acesso ao verdadeiro código-fonte. Lutero pode ter sido um disruptor brilhante, mas ainda assim trabalhava com dados corrompidos. O próprio João Calvino desenvolveu a doutrina da inerência bíblica. A crença de que os manuscritos originais não continham erros de qualquer tipo. Os seguidores de Calvino começaram a considerar os 66 livros como perfeitos e completos, rejeitando qualquer sugestão de que escritos apostólicos autênticos pudessem ter sido perdidos ou suprimidos. Em 1826, as sociedades bíblicas protestantes pararam completamente de imprimir os livros deuterônicos, retornando ao cânone original de 66 livros que os primeiros cristãos haviam reconhecido. Neste ponto, você pode estar se perguntando: se a Igreja estava errada sobre quais livros pertenciam ao cânone bíblico, sobre o que mais ela poderia estar errada? Que outros escritos apostólicos autênticos poderiam estar esperando para serem redescobertos? A resposta viria do lugar mais inesperado que se possa imaginar. Subtópico 5. Os manuscritos do Mar Morto. Era 1947 e um jovem pastor beduíno, procurando por sua cabra perdida, perto de Cumã, acabara de fazer uma descoberta que mudaria tudo o que pensávamos saber sobre o texto bíblico. Mas o que ele encontrou naquela caverna dentro de um antigo vaso de barro não eram apenas manuscritos antigos.
era a prova de que a igreja havia escondido a verdade sobre o cânone bíblico original por quase 2000 anos. Os manuscritos do Mar Morto não eram apenas livros antigos. Eram cápsulas do tempo de antigos grupos judaicos, conhecidos como essênios, do primeiro século, contendo os manuscritos bíblicos reais que as comunidades judaicas liam na época de Jesus. Os textos bíblicos hebraicos, encontrados em Qumran, eram mais de 95% idênticos às traduções modernas. Livros como Isaías apresentavam textos praticamente idênticos aos manuscritos, criados mais de 1000 anos depois, comprovando que os escribas judeus mantinham uma precisão extraordinária na cópia de textos sagrados. Mas os 5% restantes consistiam em erros ortográficos e diferenças teológicas que teriam implicações enormes para a doutrina cristã. Mais perturbador ainda, a comunidade Qumran havia preservado vários dos livros canônicos do Dero, que as igrejas protestantes rejeitaram. O livro de Ciro, a carta de Jeremias e trechos de outros textos que as primeiras comunidades judaicas claramente consideravam escrituras sagradas. Mas se esses antigos judeus consideravam esses livros como escrituras sagradas, por que os cristãos posteriores os rejeitaram? Veja bem, a inclusão de obras apócrifas entre os manuscritos do Mar Morto demonstra que esses textos eram valorizados e estudados nas antigas comunidades judaicas, mesmo que não fossem considerados equivalentes à Torá ou aos escritos proféticos. Sua presença sugere uma compreensão mais matizada da autoridade religiosa do que os debates cristãos posteriores sobre textos canônicos versus não canônicos sugerem. Portanto, se comunidades judaicas autênticas do primeiro século possuíam textos sagrados que não estão em nosso cânone bíblico, então nossa compreensão do que constitui as escrituras originais pode estar fundamentalmente errada. A igreja talvez tenha muito o que explicar. Para Elon Musk, os manuscritos do Mar Morto eram a prova definitiva que a Bíblia original era muito maior e mais diversa do que qualquer igreja moderna admite. Temos aqui comunidades religiosas do primeiro século com acesso a livros e cartas que nossa Bíblia supostamente completa sequer menciona. Musk argumenta: se essas pessoas estavam lendo textos sagrados dos quais nunca ouvimos falar, então nossa Bíblia não é original. É uma compilação bastante editada. Ainda mais chocante é o que os pergaminhos revelam sobre o processo de formação do cânone. A comunidade Qumran não possuía um cânone bíblico fixo. Eles possuíam uma coleção diversificada de escritos sagrados, incluindo livros que reconhecemos, livros que rejeitamos e livros que se perderam completamente na história. Mas talvez o mais significativo de tudo seja que os manuscritos do Mar Morto comprovam que versões alternativas dos livros bíblicos circulavam no primeiro século. Alguns pergaminhos contêm versões expandidas de livros canônicos, com capítulos e versículos adicionais. Outros contêm versões completamente diferentes de histórias conhecidas, com ênfases teológicas alteradas. A questão assustadora é a seguinte: se múltiplas versões dos livros bíblicos estavam disponíveis no primeiro século, como sabemos que a igreja selecionou as versões corretas para inclusão no cânone oficial, e se as versões que foram suprimidas, na verdade, preservassem tradições mais autênticas do que as que sobreviveram? Os manuscritos do Mar Morto abriram uma porta que a igreja jamais poderá fechar novamente. Eles levantaram a possibilidade de que escritos apostólicos autênticos ainda estejam por ser descobertos em cavernas no deserto e ruínas antigas. Mas a constatação mais perturbadora é que a igreja sempre soube disso. Ela teve acesso a evidências arqueológicas e descobertas de manuscritos que comprovam que o cânone bíblico está incompleto. Mesmo assim, continuou a ensinar que os 66 ou 73 livros representam a revelação completa de Deus à humanidade. 3 bilhões de pessoas hoje se declaram cristãs, mas podem estar seguindo uma religião que pouco se assemelha aos ensinamentos de Jesus. O texto bíblico, disponível em mais de 400 traduções para o inglês, derivadas de mais de 20.000 fragmentos de manuscritos antigos, representa um dos textos mais cuidadosamente documentados da história da humanidade. No entanto, essa mesma evidência
demonstra que nosso cânone bíblico é incompleto, alterado e possivelmente corrompido a ponto de ser irreconhecível. Os livros rejeitados do Novo Testamento. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria e os Atos de Paulo foram descartados pelas autoridades da Igreja, não por terem sido comprovadamente falsos, mas por desafiarem as estruturas de poder institucionais. Os livros rejeitados do Antigo Testamento enfrentam problemas semelhantes. O livro de Tobat, o segundo livro de Macabeus e a Sabedoria de Salomão foram excluídos das Bíblias protestantes, não por serem historicamente não confiáveis, mas porque apoiavam práticas como orações pelos mortos e a salvação por meio de obras de caridade que desafiavam o que o cânone bíblico oficial ensina. Mas os manuscritos do Mar Morto abalaram a narrativa da Igreja sobre a autoridade bíblica. Esses manuscritos provaram que as antigas comunidades judaicas possuíam uma coleção de textos sagrados muito maior do que os cânones bíblicos modernos reconhecem. Eles tinham livros dos quais nunca ouvimos falar, versões alternativas de livros que pensamos conhecer. O mais significativo é o reconhecimento de Elon Musk de que isso não é apenas uma questão histórica ou teológica. É um padrão que se repete ao longo da civilização humana. Instituições poderosas suprimem sistematicamente informações que ameaçam sua autoridade. Musk vê a supressão desses textos como parte de um padrão maior que ele testemunhou ao longo da história da humanidade. Desde governos censurando dados inconvenientes, até plataformas tecnológicas controlando o fluxo de informações. Ele explica que o mesmo instinto que leva as instituições modernas a esconder verdades incômodas foi o que levou a Igreja primitiva a enterrar a Bíblia original. Eles sabiam que, se as pessoas tivessem acesso ao quadro completo, sua versão da realidade entraria em colapso. A verdade está em algum lugar, por aí enterrada em cavernas no deserto e escondida em bibliotecas antigas, esperando que a tecnologia e a curiosidade humana a libertem. E quando isso acontecer, poderá não apenas mudar o cristianismo, mas tudo. Então, o que você acha? Esses textos suprimidos são o fundamento autêntico da espiritualidade humana que essas instituições esconderam por séculos. Ou devemos confiar que as autoridades religiosas preservaram exatamente o que precisamos saber? Gostaríamos muito de saber sua opinião na seção de comentários.